Bom dia, dia maravilhoso, abençoado na presença de Deus. Estamos no dia 154 do projeto Bíblia para Iniciantes e coloquei aqui duas músicas preparando o meu coração, seu coração, para essa palavra forte que Deus tem hoje para mim e para você. Say the word, da Hilson. Fale a palavra. E even when it hurts, mesmo quando dói, mesmo quando dói. Eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou cantar para Deus. Amém? Duas músicas maravilhosas, dois louvores para nos aproximar do coração de Deus. E hoje vamos para a solução? Vamos para a solução. Paulo começa falando no capítulo 3 de Romanos sobre a questão de que todos pecaram. Todos somos pecadores. Não, não tem um sobre a terra que não pecou. Não tem um. Apenas Jesus conseguiu essa façanha, cumprir esse desafio do começo ao fim da sua vida sem um pecado, imaculado. Pela presença do Espírito Santo na vida dele, do começo ao fim, foi concebido, inclusive pelo Espírito Santo, e através do próprio Espírito Santo, presente em toda a sua vida fortemente, ele conseguiu chegar ao fim, concluir a sua passagem como homem que sofreu, que sentiu dor, que teve desejos. Ele conseguiu concluir. Ele foi o único que não pecou, o único. E agora Paulo vem para a solução. Como então? Já que todos nós somos culpados, já que todos nós somos pecadores, todos nós somos passíveis da ira de Deus, da lei severa que Deus colocou para nós, apesar de extremamente amorosa e cuidadosa, só que muita, muita coisa, assim, muitas regras, todas elas boas, logicamente, só que de uma forma ou de outra, deixando todos no mesmo barco, ou seja, todos pecaram, todos. Mesmo que uma vez só, mas todos pecaram, todos pecaram. Aqueles de 12 anos para cima. Até 12 anos era considerado, vamos dizer assim, isento. A partir do versículo 19, então, Paulo começa a falar: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, como eu falei. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém pode afirmar, bater no peito e falar assim: eu nunca transgredi nem um pedaço da lei. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode ter essa arrogância e falar isso. Se tiver falando isso, está mentindo. Então, já está pecando novamente. E aí, versículo 21 diz:
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vamos lá, vamos entender esse sem lei. Por que sem lei? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, a justificação, a justiça de Deus atuando não agora por cumprir ou não a lei, mediante a fé em Jesus Cristo. E isso agora é o que realmente vai fazer a diferença para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção entre judeus, gregos, gentios, pois todos pecaram, todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A graça, o que é a graça? A graça é um favor imerecido, gratuitamente, justificados gratuitamente, sem ter que pagar nada, porque Cristo já pagou, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é um ato de libertação de escravos. Ou seja, essa redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, eu e você somos libertos, porque o pecado escraviza. Nós saímos da escravidão do pecado para a liberdade. Somos livres. Somos livres. Você pode falar, eu sou livre. Eu sou livre. 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 Uau! Que benefício maravilhoso é esse que Jesus vem trazer para mim e para você. A redenção, ou seja, a libertação dos nossos pecados, da escravidão do pecado. E Paulo continua, né? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no sangue de Jesus, como propiciação. O que é propiciação? A propiciação se refere à obra de Cristo na cruz, por meio da qual ele tanto satisfaz a exigência da justiça de Deus, como cancela a culpa do pecador. Então, essas duas coisas acontecem através da propiciação, mediante a fé. Nós somos libertos, nós temos a redenção mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, ou seja, mediante a fé em Jesus Cristo, eu e você, pela tolerância de Deus, pela graça de Deus, os nossos pecados anteriormente cometidos, a partir do momento em que eu e você nos entregamos mediante a fé a Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nossos pecados anteriormente cometidos, eles são deixados impunes, porque é o sangue de Jesus que limpa o meu pecado, o teu pecado. Não precisa mais sangue de animais, como era feito antigamente. Para cobrir o pecado de Adão e Eva, Deus matou um animal, sacrificou um animal e cobriu eles com vestes de um animal. E a partir dali, para você ter o seu pecado coberto, animal, por isso o derramamento de sangue, por isso tanto sangue derramado no Antigo Testamento. E às vezes difícil de entender, desafiador entender por que tanto sangue derramado no Antigo Testamento. E no Novo, o derramamento de sangue, ele é resumido em Jesus. Jesus derramou todo
o seu sangue por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados cobertos pelo sangue dele, perdoados, libertos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé em Jesus. E Paulo continua: onde, pois, a jactância? O que é jactância? Jactância era a arrogância do judeu, dizendo, né? A jactância é o ato de uma pessoa que tem alta opinião sobre si mesmo, que se acha. Jesus, quando veio, ele condenou, as pessoas que ele mais condenou eram exatamente essas pessoas que tinham essa atitude de se achar melhor do que o outro. Normalmente, essas pessoas eram quem? Justamente os fariseus, saduceus, escribas, intérpretes da lei, os religiosos. Onde, pois, a jactância? E Paulo afirma, foi de todo excluída. Não há mais quem se, se ensoberbeça, não há mais quem se, coloque acima, porque agora é pela fé em Jesus. E aqui diz, Paulo continua, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Lei da fé. Olha a expressão que Paulo usa, pela lei da fé. Então agora não é mais pela lei. Lógico, a lei é importante, a lei cuida de mim, de você, a lei é um cuidado de Deus. Faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, sim. Só que agora é pela lei da fé, pela fé, lei da fé em Jesus Cristo, nós conseguimos obedecer, porque acreditando em Jesus, nós temos uma referência, e essa referência nos dá um guia, um caminho. Aliás, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente. Não é pela obra que você vai ser justificado. Ah, eu cumpri, então eu sou bom. Não. É pela fé que você é bom. Se você tem a fé em Jesus Cristo, você realmente é bom porque você está coberto pelo sangue de Jesus. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, ou seja, a lei continua sendo um, um balizador para mim, para você, que nós possamos continuar cumprindo a lei, agora não com o peso, ou seja, de se eu descumprir uma coisa, eu tenho que sacrificar um animal, se eu descumprir uma coisa, o pecado vem sobre mim e eu fico escravo do pecado. Agora, não, não mais. Eu posso até descumprir, mas eu me arrependo na mesma hora. E o sangue de Jesus cobre o meu pecado automaticamente, sem precisar sacrificar animal, sem precisar disso, dessa dessa matança, desse sangue derramado que foi tão constante no Antigo Testamento. Então é isso. Essa é a solução. Então a solução para mim e para você é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Lá mais para frente, Paulo também fala a lei da liberdade, aqui ele utiliza a expressão a lei da fé. Então que eu e você tenhamos fé em Jesus Cristo, tenhamos fé naquele que foi o único que passou pela terra, teve essa trajetória como homem, sem pecar uma única vez. E esse que não pecou uma única vez, morreu por mim e morreu por você também. Amém? O que que você vai fazer com esse sacrifício de Jesus, com o sangue de Jesus? Você vai desprezar ou você vai aceitar isso para você? Eu aceito. Para mim, eu entrego a minha vida a Jesus. E você? Entrega? Se você entrega, levanta sua mão aí e diz: eu entrego. Eu entrego a minha vida a Jesus. Amém? E pela fé, eu e você somos justificados. Somos libertos. Eu sou livre. Levanta sua mão aí e diz: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu me entrego a Jesus. E isso me faz livre, liberto do pecado. Um beijo no coração. Um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo.